Boa noite para todos. Aos que chegam à nossa casa pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. É com muita honra, com muito prazer, com muita alegria que recebemos a todos na nossa casa para oferecer o de melhor de nós, em favor de todos nós que estamos aqui e dos que estão lá fora. A doutrina espírita tem muitas coisas para nos trazer de informação, de reflexão sobre as nossas existências. E há algumas coisas bem interessantes que costumam acontecer na nossa sociedade e que às vezes nos passam despercebidos. Porque a gente às vezes não se dá conta de que entre milhões de pessoas, bilhões de pessoas, a gente foi e escolheu uma em particular para ser o nosso parceiro afetivo. Fomos entre milhares, milhões de indivíduos e dissemos, esse vai ser o meu companheiro. E escolhemos essa pessoa para dividir conosco a vida. Trocamos poesias e telefonemas e declarações, e aquela coisa linda, não é? E depois a gente casa e tem os filhos, que são uma outra coisa linda, porque aquelas crianças lindas, maravilhosas, não é? Que a gente vai sentir aquele amor de mãe, o amor de pai, uma coisa sem palavras, de tão bonito que é isso, porque veja, você não só escolhe a pessoa com quem você vai viver a vida, como também constrói o seu ninho de amor com as crianças fruto desse amor, fazendo, portanto, um espaço de perfeita harmonia e de paz nas nossas vidas. Não é lindo? É lindo, né? É lindo, mas infelizmente nem sempre é assim. É claro, existem muitos casais harmônicos, muitas famílias felizes, muitos pais e filhos em harmonia, mas na Terra nós temos uma quantidade muito grande, bem superior, de famílias problematizadas, de pessoas feridas, de pais e filhos com dificuldade de relacionamento. E aí a gente fica se indagando, mas por que isso, meu Deus? Por que isso acontece? Qual a razão disso acontecer? E o Espiritismo, trazendo para nós a chave para a interpretação desses dramas, observando não somente essa vida física que a gente tem, abre uma janela e nos permite nos debruçarmos sobre ela, para enxergarmos não somente esta existência, mas enxergarmos esta existência sim, porque existem coisas importantes nela, mas observarmos também o ontem, o passado, o que ocorreu, e é essa mescla do ontem com o hoje, do acontecido com o que está acontecendo, que oferece para nós a oportunidade de nós entendermos a razão desses dramas, o objetivo desses dramas, por que eles ocorrem nas nossas vidas, a razão pela qual essas coisas acontecem dentro das nossas existências. Poxa, se nós escolhemos alguém para ser o nosso afeto, escolhemos alguém para ser a pessoa de nossa predileção, por que tantas vezes as nossas relações são tão conflituadas, tão difíceis? Se nós pudéssemos enumerar esses nossos dramas que acontecem nas nossas vidas, se nós pudéssemos apreciar os dramas familiares, os nossos dramas que a gente possui, a gente poderia perceber que existem 5 dramas que são muito comuns na nossa existência. 5 problemas que promovem nas nossas vidas o processo de dor que a gente atravessa durante a nossa existência. Um desses problemas, um desses dramas, é o desamor. O desamor é um dos dramas que a gente atravessa.
O que seria o desamor? O desamor é o desamor. É o não ter o amor. É eu não ter o interesse e a preocupação com o outro. É a minha incapacidade de me preocupar com o outro. Então, o desamor nasce todas as vezes que aquilo que acontece com o outro não tem importância para mim. Quando aquilo que o outro atravessa, para mim, não dá, e daí? Então a pessoa pega, suja toda aquela louça e deixa na pia. Alguém vai lavar, né? Mas não sou eu. Poxa, de repente a mãe ou o pai, que é aquela pessoa zelosa que já chega do trabalho para lavar a louça, colocar a tarefa em dias e tal, fazer todo aquele serviço, já tem uma carga de trabalho grande, mas ele tem que fazer mais isso porque quem poderia fazer não faz. Não estou nem aí ele depois se vira. Então esse desamor é que promove esses desgastes na relação, que pode ser na relação com o casal e pode ser também na relação com os filhos. Às vezes é no casal, o desamor está no casal, em que a esposa chega e diz, ai bem, não sei, nasceu um negócio aqui na minha costa, está estranho. O que é isso? Não é nada. Não é nada. Está ótima. Não é? Isso é uma maneira de você curar a pessoa rápido, né? Porque aí a pessoa sabe que já não é nada, nem precisa mais ir no médico, já curou. Então, o desamor ele abre feridas tão grandes, e a gente vai se acostumando com esse amor pela metade, com as coisas feitas sem que a gente faça alguma coisa. E a gente, como não recebe o amor por inteiro, recebe o amor pela metade, também dá o amor pela metade. Então agora só vai metade também. Aí quando o outro recebe metade, você fala, agora eu vou dar metade do que eu estava dando. Aí dá só um quarto. E aí quando a gente vê, nós já abrimos um abismo de distância, porque cada um quer saber como é que faz para ferir mais o outro, para ele sentir que eu sou capaz de fazer raiva para você. E aí a gente não se percebe que a gente vai se afastando, vai se distanciando, e a nossa vida vai ficando pior. Isso na relação entre os casais e na relação entre os filhos. Porque também os pais com os filhos ou os irmãos entre si, o desamor é muito ruim. Às vezes a gente luta com aquela dificuldade para conseguir comprar uma coisa para casa, compra aquele pote de sorvete com tanta dificuldade para levar, diz, olha, não comam, porque fulano ainda não está. O pobrezinho, gente, não vai ver nem a vasilha. Isso são formas de desamor, porque eu tenho desamor quando eu não tenho amor. E quando é que eu não tenho amor? Quando eu não tenho preocupação com o semelhante. Amai o próximo como a si mesmo. O que será que está contido nesta frase? Amar o próximo como a si mesmo. Está dito aí que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Deu para entender? É como se o próximo fosse eu. Amar o próximo como a si mesmo é como se o próximo fosse eu. Então eu vou dar uma outra leitura, que é mais ou menos a mesma coisa, mas com outras palavras. O próximo, ou seja, o outro, ele não existe, porque o outro sou eu. Quando eu não deixo doce para o outro, é para mim mesmo. Porque se é para amar o próximo como a mim mesmo, eu não tenho que pensar que tem eu e tem o outro. O outro sou eu. A dor do outro é a minha. A história sua, é minha. E aí tem aqueles irmãos, um não passa no vestibular ou termina um relacionamento, está lá chorando, idiota lá chorando e tal. Porque é desamor que impede que a gente possa sentir a dor do outro. Se eu não sou cúmplice da dor do outro, existe desamor.
Aonde não houver cumplicidade na dor, existe o desamor. Aonde não houver cumplicidade na alegria, existe o desamor. Porque às vezes a pessoa está alegre e o outro ficou com raiva porque o outro está alegre. Ó, aquela antipática da minha irmã, só porque vai casar, agora ela está nessa coisa. Então já estou com raiva dela. Então assim, para existir amor, há que existir capacidade de nos preocuparmos com o outro, tanto na alegria como na tristeza. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque, segundo o que o Espiritismo diz, as nossas relações, elas não nasceram no hoje. Os espíritos que se reencontram numa casa não vieram para um banquete de final de semana, para fazer um piquenique. Ninguém renasceu para viver um conto de fadas. Todo mundo lindo, sorridente, todo mundo saudável. Não é assim. A Terra não é um lugar onde os espíritos venham para passear. Aqui não é um lugar onde se reúnam as almas sublimadas. Os espíritos que costumeiramente reencarnam na Terra têm graves problemas morais. E eu provo. O problema nosso é que a gente não consegue sentir o que sabe. A gente sabe, mas não sente o que sabe. E dou o exemplo. Quem aqui ignora que hoje morreram várias crianças de fome? E quem sentiu? Não sente. Nós não sentimos, as coisas ocorrem e o nosso coração não se comove. Esse é o indicativo da nossa incapacidade ainda espiritual. Então, quando nós estamos vivendo o drama do desamor, é porque, na verdade, as nossas famílias estão reunindo espíritos típicos da Terra. Os espíritos típicos da Terra são assim. Um é egoísta, o outro é ambicioso, o outro é orgulhoso, o outro é vaidoso, o outro é tudo de ruim. Então vai juntando e aí forma aquela... não é, Pedro? Aí junta aquelas famílias em que as pessoas negam desodorante para o outro, não deixa, tranca, não pode usar perfume, não pode usar roupa. Usou minha roupa! Como se o outro tivesse uma doença grave que se usou, matou, vai matar a pessoa. Eu sou da época, o Pedro também, que nas casas, só tinham 3 quartos, não era assim, Pedro? Era o quarto do casal, o quarto dos meninos e o quarto das meninas. Todo mundo vivia naquele mesmo quarto ali dentro. Hoje não pode mais. Tem que ser um quarto para cada ser humano, uma televisão para cada ser humano, tudo individual, é uma coisa doida. E na hora de jantar a mãe chama, gente, pelo WhatsApp, tá na mesa, aí só põe aquele de polegar para cima, polegar, e se reúne na mesa. É esquisito. Bom, mas é assim, tecnologia é um negócio problemático, porque a tecnologia ela tem o dom de aproximar as pessoas que estão distantes, porque se tu está longe das pessoas, se aproxima dela, mas ao mesmo tempo distancia quem está perto. Então ela aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Muito bem. Então o desamor é um desses problemas, que nasce exatamente pelo fato de que nós, pelas nossas dificuldades afetivas, não conseguimos nos relacionar com as pessoas, não conseguimos ter uma família harmônica. E isso produz outras dificuldades, outros dramas que surgem em nós. Um dos dramas que surgem, que são consequência desse processo de desamor, é que a gente às vezes esquece, mas o nosso corpo físico, ele não está isolado do psicológico. Quem acha que o seu corpo físico não sente nada do emocional está muito enganado. O nosso corpo físico, ele reage a todas as questões emocionais que a gente passa. Então, quem passa raiva dia e noite, não vai ficar bem a vida toda. Se você vive numa família o tempo todo irritado, com raiva, brigando,
discutindo, teimando, medindo força, chorando no travesseiro, quebrando prato, jogando coisa nos outros. Não tem como ficar saudável, gente. Eu lamento dizer, não estou rogando praga a ninguém, mas a tendência é ficar doente. A tendência é adoecer, porque ninguém nasceu para viver desse jeito. Quem é que quer? Eu quero casar com fulano, meu Deus, eu quero ser muito infeliz com ele, eu quero gritar, bater nele. Que negócio desse? Que sonho um negócio desse? Ninguém sonha com isso. Mas, vocês nunca viram? Mas isso existe. As pessoas, por conta do desamor, elas acabam adoecendo. Elas acabam entrando por um caminho complicado, aonde elas vão adoecendo. Daqui a pouco começa a ter um problema, o outro é uma pressão alta, o outro já é um processo, não, só um remedinho e tal, eu fico bem. Então a gente vai se acostumando a tomar aqueles remedinhos para sobreviver. Aí se aborrece, a glicose vai lá para cima. O outro já não pode se aborrecer porque dá uma dor de cabeça, uma enxaqueca miserável. Então a pessoa tem que se controlar. Resultado, nós vamos desenvolvendo doenças que são decorrentes desse nosso processo de desamor. Entra pelo desamor e desemboca na forma de doenças. De outras vezes, nós já recebemos no lar pessoas que trazem doenças de origem, que é um drama também que as famílias muitas vezes enfrentam. Você tem um lar e nasce uma criança com uma dificuldade, uma doença, um problema do coração, nasce com um problema na perna, tem uma dificuldade de um hormônio, de uma coisa qualquer, e desde pequenininha você tem que cuidar para que ela se desenvolva, tem um descompasso em alguma área do organismo. E a gente fica se perguntando, meu Deus, mas por que isso acontece? Diz o Espiritismo que as doenças na Terra, elas têm duas grandes causas. Duas. Primeira grande causa é o presente. Alguma coisa aconteceu no presente que justificou aquela doença. E se não for do presente, se não tem no presente, a causa está no passado. Nós só podemos dizer que as causas estão no passado quando no presente não existir justificativa para isso. Então, se você tem hoje uma criança e ela tem uma determinada doença, meu Deus, por que isso? Primeiro investigue. Existe alguma causa no presente que levou a isso? Sim. Então a causa está no presente. Ou a causa está no passado. Ninguém fez nada, a criança já nasceu com aquela deformidade congênita. Então, essas doenças nas nossas famílias, elas podem ser do hoje ou elas podem ser do ontem. Às vezes, nas nossas famílias, os espíritos reencarnam com determinadas doenças. Mas por que isso? Razões pelas quais as pessoas trazem do ontem as suas doenças. 3 causas. Ou elas estão vivendo isso por conta de um débito do passado, a criança no ontem cometeu alguma coisa, vamos dizer, ele bebeu muito no passado e destruiu o fígado. Agora ele renasceu e já criança ele traz um fígado problemático. Então isso já é um sinal de que a história de ontem desembocou no hoje. Para ser mais completo, tinha uma família desarmônica no passado. E por conta do desamor que ele viveu em família, ele foi beber. Quando ele foi beber, ele destruiu o fígado. Agora ele renasce com uma doença, uma criança que tem uma doença no fígado. Um débito. Segunda coisa que pode fazer o espírito ter uma doença, mas não é um débito. É um aprendizado novo. Nem toda doença obrigatoriamente significa que o espírito é devedor da lei. Isso é uma ingenuidade, não é isso que o Espiritismo diz.
Tem muita gente que diz assim, fulano, tem aquele sinal, isso aí deve ser um espírito que está marcado, isso aí está marcado. E não é verdade. Existem doenças que não estão relacionadas a um débito do ontem, mas é um aprendizado que o espírito está passando. Ele está vindo para aprender coisas novas com aquela doença que ele pode ter, porque nem tudo que a gente acontece obrigatoriamente é do meu passado. Eu peguei uma malária, essa malária é do ontem. Não, é do hoje, né? Malária é do hoje. Ou eu posso ter sido programado com uma doença para que eu pudesse aprender. E uma terceira causa do ontem é quando a gente vem deixar uma lição para as pessoas, um aprendizado para elas, que elas podem aprender conosco com aquilo que aquela pessoa deixou de lição. Eu vou dar 2 exemplos. Irmã Dulce só tinha um pulmão, dormia sentada numa poltrona. O sonho da vida dela era conseguir dormir numa cama, igual a gente faz e nem percebe que fez. Nem se dá conta. O sonho dela era dormir numa poltrona. Dormia numa poltrona. Almoçava uma pera. Oh, meu Deus. A gente às vezes quer almoçar, mas é uma pera de caranguejo, como se diz no Pará, que é o paneiro inteiro de caranguejo. Almoçava uma pera fruta, né? Então ela era assim. Será que irmã Dulce tinha algum problema espiritual e por isso nasceu sem um pulmão? Ou será que isso era um exemplo para dizer, cara, ela tem um pulmão só e ela faz tudo o que faz. Você tem 2, dorme numa cama, come mais do que uma cesta de pera e não faz o que ela faz. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é Chico Xavier. Eu nem vou citar a doença dele, de cima e embaixo, tudo doente mesmo. Então, e mesmo ele sendo do jeito que era, uma vez o Chico estava atravessando uma rua e veio um rapaz e disse, ô Chico, deixa eu ajudar você a atravessar a rua. Aí disse, eu estou indo no médico. Então, aí o rapaz disse, é mesmo? E você está indo no médico? Estou. E o que é que você tem, Chico? Esses 92 anos, quer dizer, não precisa mais descrever, né? Muito bem. Então, as doenças, elas podem ser vistas do ontem e podem ser qualquer uma dessas 3, que é chamado tecnicamente de expiação, prova ou missão. E às vezes as doenças não estão relacionadas com o ontem, elas estão relacionadas com o hoje, com o meu livre-arbítrio, com aquilo que eu fiz no hoje, com as coisas que eu fiz no agora. Quando a gente vem para o agora, as doenças têm basicamente 2 causas no hoje. Aconteceu no hoje, por vontade minha, ou aconteceu no hoje independente da minha vontade. Existem pessoas que estão com uma doença, mas não depende dela, não foi ela que fez. Aconteceu, ela estava num local e aí a árvore caiu em cima dela. E aí ela ficou com um problema na perna. Mas tem vezes que depende de nós, fomos nós que procuramos provocar a nossa doença. E esse drama, ele é muito frequente nas nossas casas, nas nossas famílias. Então você tanto tem a questão do desamor, como um drama psicológico que abre as portas para outras questões, como tem as questões mais físicas, como as doenças, que são decorrentes desse fenômeno. Um terceiro drama que também existe dentro das famílias, dentro desse grande mecanismo de mudanças que a nossa vida possui, é a questão das drogas. As drogas também são um grande drama que a gente enfrenta nas nossas famílias, nos nossos espaços de convivência. Hoje, a gente vive uma permissividade muito grande. Então, existem famílias que estão feridas pela questão do desamor.
outras que estão machucadas pela questão da doença. O drama hoje da família é um pai com Alzheimer, é uma mãe que teve um AVC, que hoje consome a família, as dificuldades, ou um filho que sofreu uma tentativa de assalto e ficou com algum tipo de lesão por conta do ferimento. Então você hoje tem que se desdobrar para atender, para tentar cuidar. Pessoas que vão avançando na idade. Então você tem muitas doenças hoje que se constituem grandes dramas da família. E há aqueles que o grande drama da família é a questão das drogas. A questão das drogas acaba produzindo em nós muita dor, muito sofrimento. E quando a gente fala de drogas aqui, não estamos falando só das ilícitas, mas das drogas lícitas e das drogas ilícitas. Existe hoje muita permissividade com as chamadas drogas lícitas. O álcool é uma droga lícita. Então, a quantidade de vítimas que o álcool faz é muito grande. E as pessoas continuam usando muito. O Pedro, ele é de uma geração que fumava mais e bebia menos. A geração de hoje fuma menos, mas bebe demais. Bebe muito. Já é banal hoje você beber. E aí eu vou dar um dado do IBGE para vocês. O IBGE afirma que entre os alunos do Brasil, na faixa do nono ano, não? Na faixa do nono ano, meninos na faixa dos 15 a 16 anos, nessa faixa, hoje no Brasil, o número de meninas que já fez contato com o álcool é maior do que o número de meninos que já fez contato com o álcool. Eu não estou errado no que eu estou dizendo. O número de meninas que já teve contato é maior. Por quê? Porque elas com 16 anos, elas namoram um rapaz de 19, de 20, que leva ela para a festa. Aí lá ela consome o álcool. E o menino de 16 tem menos acesso. Acaba ele não tendo tanto acesso ao álcool como as meninas. Quando você faz pelo IBGE a quantidade de álcool consumido, aí os meninos consomem mais álcool do que as meninas. Mas o contato com o álcool nelas é mais frequente, ou seja, as meninas estão hoje mais expostas ao álcool do que os meninos. E aí as consequências desse processo é uma banalização, como se isso fosse o comum, como se fosse até o correto. Você tornou-se adulto, você agora já vai poder consumir álcool, como se fosse quase que uma obrigatoriedade, quase como um rito de passagem. Ah, você já é adulto? Então agora você vai beber. Beba. E isso não é assim. As pessoas têm o direito de escolher a vida delas e fazer aquilo que elas acharem mais conveniente de fazer. Inclusive escolher de não usar. Escolher. Mas hoje as drogas, elas são uma grande forma de busca desses processos, exatamente pela dificuldade que as pessoas têm de lidar com os seus dramas do seu desamor. Então, há alguns que, por conta do desamor, desembocam na doença. O outro desemboca na droga. A droga é uma das estratégias de fuga, na verdade. O que eu quero fazer é fugir da minha realidade. Pode ver que a maioria das músicas que falam do álcool diz que o cara está bebendo para esquecer. Está bebendo para sair daquela confusão. Está muita perturbação na minha cabeça, eu vou beber que aí eu fico zen. Resultado, é como se eu estivesse buscando uma coisa que adormecesse a minha consciência para o que eu vou fazer. Tanto nas chamadas drogas lícitas como nas drogas ilícitas, que cada vez se multiplicam, cada vez mais, se descobrem novas formas de drogas e as pessoas vão embarcando nesse fenômeno exatamente pela dificuldade que elas têm de lidar com o seu drama. Tem vezes, inclusive, que o uso dessa droga ilícita é exatamente para agredir por um processo de desamor. Ah, eu tenho tanta raiva do meu pai, então eu vou me drogar para que ele
sinta remorso do que ele faz comigo. Então eu vou e puno meu pai, porque ele me vendo drogado, eu vou fazer ele sentir dor. Então é a minha estratégia de provocar sofrimento. É uma bobagem, porque a gente se destrói por conta disso. E se destrói por quê? Porque acha que não tem valor. Ah, minha vida não tem valor, então eu vou me drogar, que é para me acabar mesmo, e meu pai vai ter que ficar preocupado comigo. Então, é um drama que a gente vive hoje, um grande drama na nossa sociedade, porque a droga, ela está mais perto de nós do que a gente possa imaginar. Muito mais perto. Às vezes a gente não percebe, mas nossos filhos estão caminhando ou por dentro ou nas margens desse fenômeno que é tão presente nas escolas. E às vezes, não, vamos nos trancar no condomínio. E dentro do condomínio também tem droga. O pessoal também circula droga lá dentro. Não está seguro. Não está seguro. É complicado. Hoje a nossa sociedade vive muitos problemas decorrentes desse processo da drogadição. Além do desamor, das doenças, das drogas, um quarto problema que afeta as famílias com muita frequência é a desencarnação. Quem se prepara para perder um ente querido? Quem se prepara para assistir à partida de alguém antes da hora que previa? Até mesmo quando os nossos pais são mais velhos e evidentemente já se sabe que, por lógica, eles deverão ir primeiro, nós temos muita dificuldade de aceitar que isso aconteça. Se para os nossos pais, que a gente entende, pelo menos logicamente, que eles deverão ir antes, que dirá quando a gente está vivendo um processo no qual a pessoa que desencarna não está partindo na hora que a gente imaginava que ela poderia ir. Um filho. Você aceitar a desencarnação de um filho é um processo muito doloroso, muito difícil. E às vezes o grande drama da família é a questão da desencarnação, em que nós nos questionamos, mas meu Deus, o que aconteceu? Por que isso se deu? E a gente se pune, se angustia por conta da perda desse ente querido. E não se dá conta de que esses fenômenos eles são importantes demais para acontecerem sem a presença de Deus durante o seu acontecimento. Às vezes a gente diz assim, mas não é possível, onde é que estava Deus que isso aconteceu? Exatamente, a desencarnação que para nós parece assim uma coisa absurda, mais tarde nós vamos entender os mecanismos da lei de causa e efeito. E aquilo que nos parecia ser um sofrimento é, na verdade, uma mudança forte das nossas vidas na direção de uma nova história que a gente às vezes não está conseguindo enxergar. Existe uma obra chamada Na Sombra e na Luz, que conta a história de uma família formada por 4 pessoas. A mãe e o pai e um casal de filhos. O filho era cego, nasceu cego. E o pai tinha uma rejeição enorme pelo filho. Era uma relação de ódio muito grande. O pai não aceitava o filho de jeito nenhum. E era louco pela filha, porque eles tinham tido um relacionamento no passado que justificava o ódio pelo garoto e o amor pela menina. E daí, a mãe da família teve tuberculose e desencarnou. O pai ficou sozinho para tomar conta dos dois. E a mãe fazia esse anteparo para evitar os desgastes familiares. Quando ela foi embora, o pai ficou sozinho para manter a harmonia. E a menina foi a responsável para fazer o equilíbrio, para evitar o conflito final entre os dois. E o pai, naquele estresse, era um homem muito estressante, muito estressado,
na fábrica trabalhando, meteu a mão de uma máquina e a máquina cortou o braço dele. Ele ficou sem braço. Aí ficou aposentado em casa, inutilizado de um lado, por conta do braço que ele perdeu, mas ainda com capacidade produtiva, só que não tinha mais condição de voltar ao mercado de trabalho. Então ficou o pai aposentado, a filha evitando o conflito e o filho cego aqui. O que aconteceu? A menina desencarnou. Ficou o pai sem um braço e o filho cego. O pai odiando o filho. Gente, aquilo ali virou um zezéu. Porque o menino era espírita e o pai não era. Aí o pai disse, você está vendo? Está vendo? Como é que você pode acreditar em Deus? É a desgraça que ele fez. Levou minha mulher, levou sua irmã, que eram as únicas duas pessoas que prestavam dessa família. E deixou você, um imprestável cego, e eu, velho, sem braço, nós vamos morrer de fome. E o menino dizia, pai, veja como Deus é maravilhoso, nós precisamos nos unir. Eu serei os seus braços, e o Senhor vai ser os meus olhos. Se nós não nos unirmos, nós vamos morrer de fome. Ou a gente se une, ou nós não vamos sobreviver. Eu me ofereço para ser os seus braços, e o Senhor me guia. E foi exatamente com essa carência que aconteceu, que aos olhos materiais se diria que foi uma desgraça, que esses dois espíritos conseguiram se encaixar e se resolver. Quando desencarnam bem melhor do que haviam chegado na Terra. Então, essa dinâmica às vezes nos escapa, os mecanismos da sabedoria de Deus, ao nos oferecer experiências que a gente precisa para sublimar as nossas emoções, para superar os dramas que a gente possui. Então, a desencarnação em casa, ela é sempre muito dolorosa, é sempre muito difícil você superar isso. Mas é importante que a gente tenha alguns cuidados que são essenciais. O primeiro dos cuidados é não se desesperar. Nós temos direito ao choro-saudade, mas devemos evitar o desespero. Porque o desespero, ele não ajuda, ele nos desestrutura e perturba quem partiu. Então, é lógico que ninguém é de ferro para dizer, não sinto saudade nada. Sente saudade, chora. Mas não permita com que o desespero tome a sua alma de assalto e impeça com que você consiga caminhar. Essa é a primeira coisa. A segunda, que a gente tem que cuidar, não transformar a casa em museu. Não deixar aquele quarto intocável, todas as coisas guardadas, um local, tipo um santuário, porque isso é complicado. A gente quer guardar algumas coisas, guarde, é importante, não é também para tirar tudo da pessoa de casa, apagar, não. A pessoa foi importante, nós vamos ter que preservar a memória dessa pessoa. Mas se você quiser deixar tudinho guardado, você vai congelar a sua vida, não consegue caminhar. Nós temos o direito ao luto? Claro que temos, curta seu luto, demora 1 mês, 2 meses, sei lá quanto tempo, 1 ano, você que decide, a vida é sua. Mas a gente precisa se reconstruir, caminhar depois. Chore tudo que você quiser chorar. Sinta a saudade. Fique à vontade para chorar. É falta que faz. Se um filho viaja para fazer uma faculdade fora, você chora de saudade, por que não vai chorar porque o filho desencarnou? Desencarna? Chora. Sente falta. Mas isso não pode ser motivo para impedir que a gente dê o passo para frente. Passado o período do chamado luto, a gente tem que retomar a nossa vida e recontinuar. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, que é aprender com a lição. O que será que eu posso aprender com isso que meu parente deixou para mim? O que foi que eu pude aprender com ele? O que ele me deu de lição? O que eu posso, digamos assim, trabalhar a minha intimidade para que eu consiga vencer os grandes dramas que eu possuo
dentro da minha vida. Se eu não fizer essa dinâmica de interpretar o que eu posso fazer, a lição passa despercebida. Eu preciso aprender alguma coisa com ela. O que eu estou aprendendo com isso? Existem muitas famílias que depois que perdem um ente querido, tomam decisões de se comprometer com determinadas causas. Eu perdi um filho pelo câncer, aí eu me comprometo com a causa do câncer. Eu perdi um filho por conta de acidente de trânsito, aí eu me comprometo com esse tipo de coisa. Quer dizer, acaba movendo a gente numa certa direção, acaba estimulando, e a gente precisa aprender até a descobrir o valor que as pessoas têm, porque às vezes as pessoas estão conosco, a gente nem dá valor, passa pelos filhos, nem valoriza, e depois que você pensa, nossa, mas como era valioso cada momento que eu tinha, aquele momento de tocar, de pegar, como era importante. Então a gente passa a dar um outro sentido para todas essas coisas nas nossas vidas. Então, na dinâmica do nosso processo de desenvolvimento, dos nossos dramas, nós temos o desamor que nos perturba emocionalmente, nós temos as doenças que fazem todas as nossos dramas físicos, nós temos o problema das drogas que fazem toda a dificuldade que nós temos, e nós temos também a questão da desencarnação, que também fere as nossas vidas. E um último drama que existe é o desinteresse. As pessoas que perdem o interesse pela manutenção do próprio grupo familiar. O desinteresse no sentido de, eu vou embora, eu não quero mais, desisto. A desistência, a partida em que as pessoas dizem, não me interessa mais a nossa história, eu vou embora. Pai, não suporto mais o senhor, vou embora. Mãe, não aguento mais essa família, vou embora. Ou o marido dizendo para a esposa, não aguento mais você, vou embora. Ou a esposa. Quer dizer, esse processo de desinteresse que acontece em nós, seria a nossa desistência das nossas dificuldades, é um grande drama também que as nossas famílias passam, que nasce também no processo de desamor. Aquele desamor, aquela coisa morna, cigarro, aí o cara vai e desiste. A desistência. É a desistência em vários sentidos. É a desistência quando eu desisto de você, mesmo você morando comigo, eu desisto de você. Ah, você não tem mais jeito. Minha filha, você não tem mais conserto. Você não tem mais conserto. Então eu desisto das pessoas. E os outros que até desistem da família e desaparecem. Quantos casos existem de pessoas que desaparecem? Simplesmente assim, olha, fulana sumiu. Sumiu. Passou um cigano, quando muito, às vezes nem cigano é, passou um e levou. Ela foge. Na época do Pedro fugiam mais assim, né, era Pedro? Agora não precisa mais fugir. Fugia mais. Hoje não precisa mais. Mas tem muita gente que desaparece, gente. É porque as estatísticas não mostram para nós, mas tem muita gente que some. Você dá notícia, olha, está desaparecido. Desaparece por conta própria, desaparece porque outras pessoas roubam, levam, o interesse de comercializar crianças. Tudo isso são fenômenos que acontecem, que tiram as pessoas do seu lar. Outros saem por interesse seu. Eu não quero mais. Eu estou farto, eu não aguento mais, eu não consigo mais nem ouvir a voz. E eu vou embora. Quando a gente promove esse fenômeno da desistência, é muito ruim. E essa desistência, vamos caracterizá-la aqui como dois grandes fenômenos. A desistência com a nossa partida e a desistência sem a partida são fenômenos tristes. A desistência sem a partida é aquela na qual eu não vou embora, mas eu já desisti. Diga, isso aí para mim, vocês para mim nada, é uma coisa, eu vou ficar aqui, mas eu para mim. Isso é muito ruim, porque esse fenômeno dessa desistência é fruto desse desamor, que promove
capacidade nossa de sermos indiferentes com o outro. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem no seu capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, uma parte chamada Benefícios pagos com a ingratidão. Lá os Espíritos dizem o seguinte: o que pensar daqueles que, não sendo reconhecidos pelo benefício que prestam, desistem das pessoas? Aí os Espíritos vão dar uma resposta para essa questão, e lá no finalzinho eles dizem o seguinte: se você desiste de alguém, porque a pessoa não é grata, porque ela não reage aos seus conselhos, esse espírito que você desistiu, quando chegar ao mundo espiritual, vai dizer o seguinte: olha, eu fiz tudo errado, mas sabe por quê? Por culpa dela, porque ela desistiu de mim. Então eu encontro um culpado para a minha falência, e digo: você desistiu, por isso eu não dei certo. E aí o espírito se acomoda achando que ele não fez certo porque você é culpado. A culpa não é dele, a culpa é sua. Mas quando você não desiste do cara e você diz: não, eu não vou desistir de você, eu busco você no inferno se for preciso. Estou falando de um filho, o filho se drogou e você diz: pegue suas coisas e vá embora, suma da minha vida. Quando você desiste do outro, o que aconteceu com essa desistência? Ele se justifica, mas se você não desistir do outro, quando ele desencarnar, ele vai dizer: meu Deus, olha quanto semearam em mim e quanto eu dei. Meu Pai. E aí o espírito se sente incomodado com isso, e aquele benefício que você fez e que parece que se perdeu, está gravado dentro dele, porque ele vai se sentir incomodado pelo que ele não realizou com todo o plantio que você fez dentro dele. Então, quando nós temos uma situação em que não há a partida, em que você desiste das pessoas dentro de casa, você fica olhando a pessoa e: isso aí já não presta, isso aí para mim, meu filho, você em nada, é a mesma coisa. Né? Às vezes os pais verbalizam isso, dizem. Eu tenho um amigo, isso é fato real, 40 anos ele tinha, fez um concurso público excelente, salário maravilhoso. Quando ele viu o nome dele na lista que ele tinha passado, ele ligou para o pai, chorando, e disse: pai, eu não sou o imprestável que o senhor disse que eu era. Ficou dentro dele. O cara está com 40 anos, mas está dentro dele a informação de que ele é o imprestável. Então ele vai para o pai para dizer que ele não era o imprestável. Primeira providência, ao invés de dizer: minha mulher é passeio. Não, pai, eu não sou o imprestável. Resultado: o nosso desinteresse pode ser partindo ou não. Não partida quando a gente permanece e cria aquele marasmo na casa, aquela coisa horrível de indiferença. Isso é péssimo. Khalil Gibran dizia que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Que é você nem sentir mais. Foi? Foi. Não foi? Tá bem. Não foi? Não foi. Isso é que é o doído. E o desinteresse ou a desistência com a partida é quando a gente desiste e vai embora. Abandona para trás. Não estou querendo dizer com isso que o Espiritismo considera que as relações conjugais são indissolúveis. Não são indissolúveis. Mas é primeiro necessário que você analise e diga para si mesmo: eu já usei todos os recursos de amor que eu tinha dentro de mim, eu já exauri todas as possibilidades que eu tinha para resolver esse problema. Se a sua resposta íntima foi não, você ainda não investiu tudo, não faça, porque a sua consciência vai lhe cobrar, que a cobrança é da consciência. Então, na dinâmica dos nossos dramas, não é? Eles são dramas que estão distribuídos por diversos fenômenos, não é? A, E, I,
O-R. Eu errei aqui. Isso, O-R. Agora acertei. Então, esses nossos 5 dramas, eles existem. O desamor, a desencarnação, o desinteresse ou desistência, a doença e as drogas são grandes dramas familiares que a gente tem. Só que a porta de entrada é o desamor. É o desamor que promove essas desestruturações nas nossas vidas. Porque se nós fizéssemos a prática do amor, se amássemos tudo aquilo que a gente é capaz de amar, ainda que alguns desses dramas nos alcançassem, nós teríamos forro para resgatar aquele que escorregou. Se meu filho escorregou na droga, o amor resgata, mas o desamor não resgata ninguém. Se meu filho vive uma doença, se eu tiver amor, eu vou levar essa doença. Vai ser uma experiência muito interessante para a família. Mas o desamor tornará a doença um fardo. Se eu tiver dentro de casa o problema da desencarnação, ou da droga, ou do que quer que seja, todos os dramas que eu tenho, o amor consegue resgatar e dar sentido a eles. Mas se não tiver, nós vamos circular procurando uma porta de saída, e se não tiver, a porta mais achada é a porta da desistência. Que o desamor tem como final de tudo isso o nosso cansaço com o outro e a desistência. Quando eu desisto do outro, eu no fundo estou desistindo de mim mesmo. Todas as vezes que eu tenho uma relação em que eu desisto de um filho, eu desisto de um irmão, eu desisto de uma mãe, desisto de uma esposa, eu estou, na verdade, desistindo de mim. Eu estou desistindo da minha capacidade de ser capaz de amar um pouco mais. E a grande proposta que o Espiritismo tem é que a gente experimente tudo o que puder. Se a gente experimentar todo o amor que tem e não tiver jeito, tudo bem, vamos tocar para frente. Mas que a gente não tome decisões precipitadas antes de experimentar todo o amor que nos seja possível viver, sob pena de sermos nós, que ao chegarmos do lado de lá da existência, colocarmos a mão na cabeça e dizermos: nossa, que investimento foi feito em mim, e eu é que não soube corresponder a tudo aquilo que foi semeado na minha alma. Que a gente pense sobre isso e reflita esta semana.